Boa noite, dedicados irmãos. Que Jesus nos conceda a sua paz. Queremos agradecer a diretoria desta casa, na pessoa da nossa irmã, senhora Neiva, responsável pela direção, que há mais de 10 anos nos cede este espaço para a realização dos nossos benditos encontros da Casa de Luz. Então, estarmos novamente nesta cidade é uma alegria muito grande ao nosso coração. Diante, dedicados irmãos, dos fatos recentes, dos fatos que já se passaram há alguns dias, que nos chocam o entendimento do mundo civilizado, dada a insistência do homem em permanecer no seu estado primitivo de violência, de ignorância das leis divinas que regem não só este planeta como o nosso universo, dado ainda a insistência entre os homens de guerrearem, de buscarem a sua própria aniquilação, fazendo esforços ingentes para tanto, movimentando sua capacidade intelectual para especializar, desenvolver cada vez mais armas mais letais, que possam levar um maior número de pessoas da vida terrestre de forma brutal, dado a insistência da estatística que os órgãos governamentais e não governamentais que levantam estes dados, apontando a fome, apontando a morte de milhões de pessoas pela fome em nosso planeta. Somente neste ano vão morrer de fome 9 milhões de pessoas. Diante da iminência de conflitos internacionais, tal como a história nos mostrou, da forma em que isto culminou, da forma e do prejuízo que trouxe às nações, para a sua história, para o seu desenvolvimento, e dadas a urgência e a determinação de nosso Senhor Jesus Cristo, em que nos transformemos de um mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas, em um mundo de regeneração, faz-se atual e muito oportuno falarmos da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre, divino amigo, Jesus, o divino médico das nossas almas. Porque nos parece que esquecemos as lições sagradas do seu evangelho de amor, do quanto ele nos trouxe, do quanto que ele nos ensinou, de como devemos buscar este céu, a felicidade sem limites, a paz, a harmonia e a saúde integral. Porque hoje, saúde para nós não é apenas a harmonia orgânica das nossas células. Saúde é a nossa paz de espírito. É um novo conceito de saúde. Completo, real,
Por isso, dedicados irmãos, quando iniciamos há 30 anos, há 25 anos, nos estudos da doutrina espírita, que observávamos as histórias que os livros nos narravam daquelas curas maravilhosas, operadas por médiuns como Eurípides Barçanufo, até mesmo como o próprio médium Francisco Cândido Xavier. Ainda as histórias do Evangelho, as curas que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou, nos encantávamos, nos maravilhávamos, deslumbrávamos com a majestade com que estes feitos eram realizados. Quando lemos, por exemplo, no livro Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, contado por Corina Novellini, um fato em que Eurípides Barçanufo, portador de mediunidade ímpar, clarividência, vidência, bicorporeidade, mediunidade de efeitos físicos, psicofonia, a psicografia e a sua elevação espiritual a tal ponto que fizeram com que os diretores da Federação Espírita Brasileira questionassem o médium Francisco Cândido Xavier se por um acaso não seria demais Eurípides Barçanufo, tal como consta neste livro, receber mensagens de apóstolos como Pedro, João, o evangelista, a própria nossa Mãe Santíssima, que são espíritos de alta envergadura espiritual, pelo conceito que nós temos da necessidade de afinidade entre o médium e a entidade espiritual, e dada a evolução espiritual dessas entidades, se não estava em choque este conceito com o fato dele, Eurípides Barçanufo, estar recebendo mensagens deste quilate. Como que esses espíritos venceriam as distâncias siderais que os afastam de nós? A diferença e a incompatibilidade dos fluidos, com certeza, de infinita quintessenciedade da matéria, onde nos mundos em que eles habitam, para com os fluidos do nosso planeta. E o médium Francisco Cândido Xavier ensinou a todos nós que não eram os espíritos dos apóstolos e de entidades de alta envergadura espiritual que vinham ao encontro de Eurípides Barçanufo. Era ele, Eurípides, quem acendia a morada deles para se fazer o intermediário das suas palavras. Por isso, a mediunidade que nós falamos incomum, dada a sua elevação espiritual de Eurípides Barçanufo. O fato em que uma senhora estava passando por uma dificuldade num parto difícil e naquele ano de 1910, 1915, em que a época em que viveu Eurípides Barçanufo, imaginem para ir a um posto médico, imaginem o deslocamento, iria falecer com certeza a mãe e a criança naquele parto. E ela pensou que se Eurípides Barçanufo estivesse ali, a criança e ela seriam salvas. Foi ela pensar. E Eurípides Barçanufo estar diante dela. Mas antes, ela pediu, embora duvidasse da eficácia do fato,
que o marido dela fosse a cavalo trazer Eurípides. Ela não iria resistir, mas mesmo assim pediu. O marido foi ao colégio Allan Kardec, onde ele estava dando aula. E no meio do caminho, enquanto ele ia, Eurípides Barçanufo, pelo fenômeno da bicorporeidade, estando ele, como estou aqui, por exemplo, dando aula no colégio Allan Kardec, pediu aos alunos: eu vou ter que fazer uma atividade socorrista. Vamos orar? Os alunos entraram em oração, ele se desdobrou, o corpo dele se quedou sob o púlpito, o espírito dele se materializou a 10 quilômetros onde estava essa senhora. Ele realizou o parto, salvou a vida e voltou para a escola, naturalmente. Enquanto isso, o marido estava chegando e disse: por favor, a minha esposa corre perigo. Ele falou: não se preocupe, ela já deu à luz a uma linda menina. Ele falou: não pode, eu não encontrei com você no caminho. Ele falou: mas eu estive lá. Não, eu só saio daqui se você for comigo. Não teve outro jeito, Eurípides foi. Chegou lá, a esposa dele, do senhor, falou para o Eurípides: Senhor Eurípides, por que o senhor voltou? Está tudo bem, olha a criança como está bem. E o marido ficou olhando para ela. Ficou olhando para ela, sem entender nada, mas a grande verdade é que se fez ali uma cura divina. Pela elevação espiritual que Eurípides Barçanufo tinha. Em um outro fato da vida deste médium, um homem chegou em Sacramento, que era a cidade em Minas Gerais, onde residia, onde desenvolvia as atividades, Eurípides Barçanufo. Este homem chorava na calçada porque não sabia como chegar aonde ele estava. Quando, em um dado momento, um homem parou diante dele e perguntou: meu irmão, o remédio que você veio buscar estar aqui? Era ele, Eurípides Barçanufo, que viu, sentiu, que percebeu o sofrimento daquele homem à distância, preparou o remédio e colocou. É muito interessante, porque isso trazia-nos uma certa fascinação pela beleza e ficávamos a imaginar: que bênção não deve ser servir a Jesus assim. Em seguida tivemos a oportunidade de conhecer um médium que era discípulo de Eurípides Barçanufo, Langerton Neves da Cunha. Ele trabalhou com o médium Francisco Cândido Xavier durante 30 anos e por ele fomos convidados, para a nossa surpresa, a ingressar neste trabalho da fitoterapia. E ficamos muito entusiasmados e já fomos embalados pelas histórias que ele, Langerton, realizava também. Como um também grande médium de cura, médium psicofonia, psicografia, vidência, audiência e médium de efeitos físicos, da tal forma que certa vez ele nos contou que por ações dos inimigos desencarnados aos inimigos encarnados deles, do trabalho espírita, na época comum, por volta do ano de 1970, fizeram uma denúncia, e na época o regime militar estava vigente, e foi um destacamento militar para prender o médium Langerton na Fundação Eurípides Barçanufo, onde ele fazia as atividades de fitoterapia, espíritas e várias atividades que lá eram desenvolvidas. Então chegou um capitão com um destacamento militar. Víamos a coragem de Eurípides
enfrentando na sua época e também a forma com que ele entregou a sua própria vida no combate à gripe espanhola, que no ano de 1918, por volta também, ele desencarnou em 1918 e por volta destes anos, a gripe espanhola levou em todo o mundo a vida de cerca de 40 milhões de pessoas, uma quantidade muito grande de vidas. E entre elas a do próprio médium que se dedicou dias a fio a combater. E o nosso irmão Langeton, na sua coragem, falou para o capitão: mas você vai ter coragem a fila em Peirópolis, naquele ano de 1970, está como aqui fora da Capel hoje. As pessoas aflitas, buscando alento nos remédios e na fitoterapia. O senhor vai ter coragem de fechar este trabalho? Os soldados armados, com escopeta? Eu tenho ordens claras para o levar. Falei, mas meu irmão, é o seguinte. Então eu quero dizer para você que este trabalho é um pouco diferente do que o senhor está acostumado a ver. Por exemplo, esse aqui é um trabalho espírita e eu sou um médium. E o espírito que está aqui do meu lado me dizendo que a sua esposa está na sua casa padecendo de uma colite terrível e que ele está trazendo muito dissabor. Ele falou, como é que você sabe? Eu acabei de falar, eu sou médium. Eu tenho para você uma proposta. Eu tenho aqui o remédio, mas eu já tomei, ela já tomou vários anti-inflamatórios, vários antibióticos e nada resolveu. Eu falei, pois bem, estamos aqui. Um remédio, uma erva, que nós lhe daremos. O senhor dê para sua esposa. E se a dor não passar e ela não ficar boa, o senhor não precisa nem me prender. Eu estou indo para a delegacia no dia seguinte. Pois bem, o capitão ficou muito satisfeito com aquela proposta, porque ele não iria deixar de cumprir com a sua obrigação. Ele levou o remédio, deu para a esposa ficou boa, e ele conseguiu, com o presidente da República, um decreto que facultava a ele o desenvolvimento deste trabalho, uma autorização da presidência da República. E então, a partir daquele dia, ele pôde desenvolver as suas atividades sem que ninguém pudesse o incomodar. O tempo foi passando e ficávamos de tal forma impressionados com os relatos e como nós estudávamos e estudamos até hoje a doutrina espírita, os mecanismos que regem a realização destes fenômenos, porque uma coisa nós temos que entender, embora a nossa ignorância não consiga abranger a gama de ações entre moléculas, átomos, fluidos, energias, porque nós temos uma noção que os espíritos nos dão. Os espíritos nos dão uma certa noção, por exemplo, está no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, capítulo 5º, que fala dínamo espiritual. Vai ser fácil de nós entendermos. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Fácil. E olha, ele baixou muito o nível para contar isso para nós, o espírito de André Luiz. Ele baixou muito o nível. Usou a nossa linguagem para contar como que acontece a manipulação dos fluidos, das energias para a realização desses fenômenos. Como que nós não percebemos?
E eles utilizam das tinturas, dos elementos da natureza, das árvores, dos metais, das águas, e tudo isso a nosso favor, numa reformula muito simples que nós acabamos de falar aqui, explicada pelo espírito de André Luiz. No livro Nosso Lar, para as pessoas que dizem, mas isso aí está demais, isso aqui ele não está inventando. No livro Nosso Lar, quando André Luiz ganhou o título de cidadão nosso lar, que ele teve que socorrer o marido da esposa dele, porque ele desencarnou e a esposa dele contraiu segundas núpcias, normal para a esposa, não para ele, que estava com um pouquinho de ciúmes. Mas o marido dela estava muito doente, e os benfeitores que o acompanhavam no plano espiritual ficaram observando qual era a atitude dele, se ele iria ser um filho de Deus que ama indistintamente, seja quem for. Ele num dado momento foi tocado de compaixão mesmo. Puxa, mas eu não estou aqui para ajudar, ela iria passar trabalho, por que não? Então ele está ajudando ela, que coisa, como eu era egoísta. Caiu em si e fez um pedido para uma das diretoras do Nosso Lar, que era a Narcisa. Quando ele fez a prece, a Narcisa imediatamente apareceu. Isso é possível na espiritualidade, eles viajam na velocidade do pensamento. Veio ao encontro dele, não temos tempo a perder. Ele estava passando por uma disfunção pulmonar muito séria, muito grave, e foi com ele na natureza extrair das árvores e de vários elementos da natureza fluidos que iriam compor um preparo que eles colocaram numa água, num copo de água que estava na beira da cama dele. Intuíram ele a tomar aquela água, ele tomou e no outro dia ficou bom. E ele ficou feliz, né? Que o marido da esposa dele ficou bom. Ficou ótimo. Mas de coração mesmo. E com esse ato de altruísmo, ele conseguiu chegar no Nosso Lar e ser recebido como cidadão Nosso Lar. A gente, para chegar lá, ser cidadão de alguma colônia da espiritualidade, temos que fazer muitos atos de benemerência no nosso plano terrestre. A doutrina espírita surgiu por causa da satisfação da curiosidade das pessoas, de pesquisadores e pessoas, com um fenômeno simples, os fenômenos das mesas girantes. As pessoas se reuniam na volta de uma mesa, em Paris principalmente, na Paris, que depois chamou a atenção de Allan Kardec para esses estudos, e que no dia 18 de abril do ano de 1857 lançou o Livro dos Espíritos, no detalhamento, na observação e na conversa com os espíritos, sobretudo com o espírito da verdade, que eles esclareceram os fenômenos, a técnica dos fenômenos espirituais, desvendaram esse mundo espiritual, realizaram todas as dissertações necessárias e possíveis para que pudéssemos não ficarmos órfãos de conhecimento que nos auxiliasse, que nos ajudasse a vencermos principalmente a nós mesmos, o homem velho que existe dentro de nós. Então, assim como no começo da doutrina espírita, os fenômenos das mesas girantes, das pancadas, da conversa, do copo d'água, né, que as pessoas ficavam vendo o copo se mexer na mesa, e os diálogos que aquilo promoviam, e todos os estudos que passaram a ser objeto de inúmeros pesquisadores, como no caso do Sir William Crookes, que ele era membro da Sociedade Real de Ciências de Londres, e que foi designado para desmascarar os fenômenos espíritas. Não, vamos trazer o homem que descobriu o quarto estado da matéria, o estado radiante,
para desmascarar esses fenômenos que já estão nos incomodando muito, dizia a comunidade científica, que não conseguiam vencer. Então nós vamos escolher o homem mais intelectualizado, mais capacitado da nossa sociedade de ciência para desmascarar. E isso se deu. Ele aceitou, porque não, agora é comigo mesmo, eu vou. Se comigo mesmo é por minha conta. Pode deixar que eu vou realizar uma pesquisa criteriosa, e nisso apareceu uma jovem para servir para ele de médium na realização dos fenômenos que ele precisava desvendar. Se chamava Florence Cook, uma jovem de 15 anos de idade. Ela falou: olha, eu soube que você quer alguém para estudar e desmascarar a realidade dos fenômenos espíritas, e eu estou precisando de alguém que me ajude a entender que eu não sou louca, porque os espíritos se materializam e está provocando muito susto nas pessoas. Bom, ele realizou os estudos e em inúmeras sessões por 4 anos seguidos, vejam, 4 anos seguidos, esta jovem foi estudada por um cientista. E o espírito de Kate King materializou tantas quantas vezes foram necessárias para que este homem se satisfizesse na sua curiosidade de cientista. E isso está narrado no livro Fatos Espíritas, que sugerimos a todos lerem quando for possível. Que no ano de 1874 ele realizou um relatório detalhado e disse: contra fatos não há argumentos. Os fatos espíritas são uma realidade que, embora não conheçamos, existem, são reais e são comprovados. Acabou. Eles contrataram o homem para desmistificar e ele acabou acelerando a realidade. Mas era uma época muito própria para a realização de fenômenos, porque a quem muito é dado, nós já sabemos que muito vai ser pedido. Mas, dedicados irmãos, as histórias que embalavam o Evangelho há tantos anos, hoje embalam as nossas ações, e que queremos repartir com todos esta alegria, esta felicidade de estarmos aqui e anunciando aquilo que Jesus já nos previu há 2000 anos, da chegada desse novo mundo, desse mundo de regeneração, do dia em que o lobo andaria junto com a ovelha. Este dia em especial, ele foi anunciado no ano de 2010, no 3º Congresso Espírita. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma mensagem que foi trazida pelo médium Divaldo Pereira Franco, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília, 18 de abril de 2010. Nós já aprendemos a confiar nas palavras, na mediunidade deste irmão. Por quê? Porque nós confiamos no Divaldo com tanta certeza. Num médium que tem seus 90 anos de idade e mais de 60 anos da sua vida dedicados à causa do bem, sem nenhuma mácula na sua jornada de missionário no campo do bem e da caridade. O homem que abriga uma atividade com milhares, que já proporcionou o alento, o arrimo, as bênçãos, o socorro a milhares de famílias, crianças na cidade de Salvador. Então nós aprendemos a confiar na veracidade da sua mediunidade. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes deixou pela psicofonia neste encontro, no dia 18 de abril, eu não vou ler na íntegra, apenas alguns trechos, para que tenhamos a certeza do que nós estamos falando. Serve para nós
todos que estamos aqui, trabalhadores, e a todos nós que estamos aqui participando deste encontro. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. O homem, um parêntese, nós atrapalhamos as determinações de Deus ao longo da história, de transformar o nosso planeta neste mundo de regeneração. Com a perseguição aos cristãos, com o próprio martírio aplicado ao nosso Senhor Jesus Cristo, e tantos outros missionários que foram enviados na Idade Média e que foram queimados vivos nas fogueiras inquisitoriais, e tantos outros processos, impedindo que a ciência desenvolvesse, crescesse, como foi o caso de Giordano Bruno, como foi o caso de Galileu, que teve que refutar a sua teoria para não ser morto, não ser queimado vivo, e tantos outros cientistas e tantas outras pessoas que se diziam intermediários deste mundo espiritual, sim, pelo simples fato de serem médios, eles eram mortos, sumariamente, de uma forma brutal e grotesca. E com isso nós impedimos a ascensão espiritual. Entretanto, chegamos em um ponto em que não será mais permitido o retrocesso nem a estagnação. Há determinações claras para que o joio seja separado do trigo, amarrado em feixes, como disse o nosso Senhor, e queimado e lançado fora. Esse processo está acontecendo, embora nós tenhamos a impressão, pela insistência dos atos terroristas que maculam o estado de civilização em que nós estamos atingindo, entretanto, não somam maiores fatos do que as bênçãos que estão se multiplicando em nosso planeta. Embora todos esses fatos nós vemos que há uma determinação clara e que ela está sendo cumprida. No livro Amanhecer de uma Nova Era, também trazido pelo médium Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos conta da reencarnação de espíritos de outros mundos, da constelação de Alcíone, por exemplo, que estão reencarnando em nosso planeta. Vejam, são entidades espirituais que não fazem parte da nossa atmosfera, que não estão comprometidos com as dívidas do nosso planeta, estão reencarnando com a única missão de nos ensinar e de servir de modelo ao progresso espiritual, tal como um dia o fez Jesus com todos nós. Então o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos deixou essa mensagem: retroceder não é mais possível. Agora, uma advertência para nós. Todos nós que reencarnamos nesta época, firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhares na indumentária carnal. De servi-lo com abnegação e devotamento, prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Nós nos comprometemos. Ninguém nesse mundo reencarnou só para fazer umas férias. Impossível. A fila da reencarnação neste planeta é muito grande. Imaginem, na proporção de 6 entidades desencarnadas, como Emmanuel nos conta, para uma encarnada, nós temos aqui, para os nossos 7 bilhões de habitantes, 40, 50 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Imaginem que não deve ser muito fácil. A prova, o vestibular, é muito difícil passar.
Então, quando chegamos aqui, é impossível que não tenhamos nada a oferecer a este mundo. Impossível. Todos nós podemos dar algo de nós para a construção e devemos. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Agora, não é da fogueira. Ele, quando fala martirológio aqui, não é? Nós não vamos precisar de leões para nos devorar as carnes. Basta convivermos muitas vezes na nossa sociedade para sermos despedaçados pela calúnia, pela injúria, pela ingratidão, pelos maus sentimentos e sairmos incólumes destas situações, sem maldizer, sem se agastar, sem desanimar, como muitos deixam seus postos porque se sentiram traídos, porque se sentiram menosprezados, desprestigiados na instituição, porque o cargo de presidente ou de diretor não veio na hora em que ele estava querendo, porque aparentemente não foi reconhecido, aparentemente não foi privilegiado, onde já se viu, estou aqui há tanto tempo, e isso tem feito muitas possibilidades de trabalho no bem abandonarem os seus postos. Eu fico pensando em Jesus, quando ele era jovem. Conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Jesus e o Precursor. Conversava ele com João Batista, jovens, numa colina, e a mãe, nossa Mãe Santíssima, sua prima Isabel, mãe de João, ficava olhando assim, mas eu estou preocupada com Jesus, eu também estou preocupada com João. Imaginem mães conversando, como todas as mães. Mas eles ficam só olhando para o céu, imagina. Ficam olhando para o céu, conversando com as estrelas, e como mãe, eles que estavam preocupados com essas crianças, queria ter uma profissão, tem que aprender alguma coisa. Não é nós não queremos que nossos filhos, você tem que ser engenheiro, médico, você tem que ser, né, um profissional, seja ele qual for, mas nós ficamos insistindo com os nossos filhos e devemos estar corretíssimos. Estamos corretíssimos. O melhor. Porque com um diploma já está difícil, imagina só com 2º grau. Devemos. E elas estavam ali. Bom, nossa mãe, no dia seguinte, nossa Mãe Santíssima, foi conversar com Jesus. Meu filho, eu estou preocupada com você. Ele falou, mãe, por um acaso eu não estou testemunhando a minha fé em Deus? Não, meu filho, estou preocupada com o teu futuro. E ele já entendeu, porque ele era Jesus. Embora jovem, adolescente, qual era a preocupação da mãe dele? Ele falou, mãe, todo o trabalho é útil. E Deus quer, o nosso Pai, que exemplificamos o melhor trabalho no campo do bem. E se entendes que para o meu futuro, para a tua paz, eu devo realizar algo, não se preocupe, eu obedecerei. Era Jesus. No dia seguinte, bateu na oficina do pai, a carpintaria, e pediu para o pai dele, José, que o admitisse como auxiliar e depois se tornando ele mesmo o carpinteiro. Jesus. Nós diríamos que isso mais ou menos se deu entre os 12 e os 27 anos de Jesus. Com tudo em que o nosso Senhor tinha para realizar neste planeta, ele apagou a sua luz e se tornou um carpinteiro, porque a sua mãe teve uma pequena preocupação com ele. É por isso que Jesus é para nós o divino amigo, o divino médico, que nos ensinou nas curas em que ele realizou a compaixão e o amor que vertia dele para nós todos.
Allan Kardec fez um estudo na Gênesis, no capítulo 15, em que ele pergunta, era Jesus médium? Médium é a nossa irmã Ana. Porque Jesus curava, ele era médium? Não. Jesus não era médium, porque ele não tinha intermediação, senão de Deus. Ele realizava da própria vontade dele as curas. Senhor, se tu quiseres, tu bem podes me curar. Eu quero ser curado. Seja curado. E a pessoa ficava. Ele dizia isso. Eu quero. Quando ele curou o servo do centurião de Cafarnaum, ele disse, Senhor, eu tenho um funcionário que é mais que um funcionário, ele é um membro da minha família. Veja, um centurião. E ele está muito doente. Jesus se levantou e disse, onde é que você mora? Ele falou, não, Senhor. Eu não preciso que tu vá na minha casa. Porque eu sou um soldado. E dou ordens a estes, vão e eles vão. Venham e eles vêm. E eu digo e eles fazem sem que eu olhe, sabendo que eles vão obedecer. Digas somente, seja curado, e eu sei que o meu servo ficará curado. Jesus vira para os seus discípulos e todos que observavam disseram, eu não vi em Israel tanta fé. Seja feito como tu quisestes. Vejam, hein? Como tu quisestes. O que nós queremos? O que nós estamos desejando hoje? Porque a fé faz isso. Atrai o bem que nós precisamos. Na intensidade e na proporção que nós merecemos. E que precisamos. E que não sejamos ingratos como aconteceu aos 9 leprosos dos 10 que foram curados por Jesus. Eles vieram ao encontro de Jesus. Jesus saiu da Galileia para ir para Samaria. E chegando no caminho, 10 leprosos vieram ao encontro dele. Senhor, Senhor, e se postaram à distância porque a lei manda para eles que eles não se aproximassem. Senhor, Senhor, nos cure. Veja, simples, eram 10. É um pedido fácil. Jesus disse, vão e se apresentem para o sacerdote. Alguém já parou para perguntar por que Jesus disse isso? Se apresente para o sacerdote? É simples, na lei judaica, a pessoa que era portadora da hanseníase era morto. Se curasse, tinha que um sacerdote do templo atestar que ele ficou curado e dar uma certidão de ingresso no mundo dos vivos. Era assim. É simples. E detalhe, ele tinha que testemunhar por 2 semanas seguidas. Não é assim, estou curado, vai. Não, vem aqui amanhã, depois, deixa eu ver se está assim mesmo, se não, estava morto. Então Jesus disse, detalhe, eles foram. E no caminho ficaram curados. Entretanto, um só voltou e disse, Senhor, obrigado. Nós somos quem? Os 9 ou aquele que voltou para agradecer o samaritano? Nós já agradecemos a Deus tudo o que Ele tem nos dado todos os dias. Ver este sol, este ventinho abençoado que passa aqui fora hoje, esse minuano. Ver a beleza, o espetáculo. Nós já agradecemos a Deus, mas a gente só lembra de dizer, Senhor, faz para mim, me dê, me ajude, me salve, me socorra. E as pessoas que precisam de nós não veem o nosso esforço. Amélia Rodrigues, nas obras que ela trouxe pelo médium Divaldo Pereira Franco,
ela conta, ela narra, que dos 10, só o que foi agradecer realmente ficou curado. Porque a nossa verdadeira cura é quando nós curamos a nossa alma. Não sejamos ingratos. Não sejamos fracos como o paralítico da piscina de Betesda. Betesda aqui, em hebraico, quer dizer a casa da misericórdia. Jesus curou um paralítico que estava ali há 38 anos. Já pensou? Ele já era um profissional da piscina. Ele estava ali 38 anos na piscina. Jesus chegou na casa da misericórdia. Ninguém teve a misericórdia de pegar esse homem e jogar na água. Por quê? A tradição dizia, quando um anjo vier e agitar as águas, quem pular primeiro fica curado. Ele era paralítico, não pulava. Estava só ali 38 anos. Ninguém disse, não, meu irmão, hoje eu vou dar lugar para você. Né? Não, cavalice aqui, não. Você fica aí, tu vai ver eu pular primeiro. Mas, detalhe, uma pergunta aqui. Esse homem queria ficar curado? Se em 38 anos ele não pensou em ficar na beiradinha ali, quando eu agitasse, ele caía ali para dentro? Foi que a Amélia Rodrigues também nos contou. Porque Jesus perguntou, você quer ficar curado? Olha a pergunta que Jesus fez. Ele foi cirúrgico. Ele perguntou, você quer ficar curado? Ele falou, será que eu não tenho ninguém? Ele falou, toma a tua cama, vai embora daqui. Levanta-te. Ele levantou na hora. Já pensou isso? 38 anos, Jesus. Que força! Como ele fez? Nós temos a coragem do cego da piscina de Siloé, que Siloé significa, em hebraico, enviado. Nós temos a coragem porque Jesus chegou na piscina de Siloé, lá em Jerusalém. A gente estranha porque tem tanque de Betesda, a piscina de Siloé é muito comum. As pessoas chegam nas peregrinações, vão lá, tomam um banhozinho para depois entrar no templo. Que as pessoas andam horas, dias pelos desertos. Uma piscininha, um tanquinho para dar uma lavada, assim, para ir no templo, render graças a Deus, tudo muito bem. Nós temos a coragem do cego, que Jesus teve coragem, e o cego também teve coragem. Era sábado e Jesus era sábado, e não podia curar no sábado. Tem a lei judaica, quem transgredir essa lei, ele é perseguido e pode ser até morto. E Jesus curou aquele homem no sábado. Você quer? O que você quer, Senhor, que eu veja? Ele falou, é agora. Cuspiu no chão, fez barro, passou no olho do cego, vai lá e te lavou. O homem ficou cego. Ficou curado, perdão. Ficou curado. A gente fica pensando, por que Jesus cuspiu no chão? Com essa simbologia. Ele contradisse a lei judaica em 2 pontos capitais. Não pode curar no sábado e não pode cuspir no chão. Tem isso também. Tem esse detalhe, porque não pode fazer barro, porque barro pode fazer pedra. Tem que cuspir na pedra. Diz, não, eu vou cuspir no chão, fazer um barrinho, porque aqui quem manda é Deus e não os homens. E foram lá, você, quem que te curou? Falou, foi Jesus, foi aquele lá. Não, o que que foi? Aí foram perguntar para os pais, ele não era cego. Não, é meu filho. Meu filho, ele era cego desde nascença. Não, mas ele falou, ele já é grande, vai lá e pergunta para ele. Ou falou, você era cego? Eu sou, eu era, mas não sou mais. Quem te curou? Jesus. Mas Jesus, como é que ele pode? Ele curou no sábado. Eu falei, meu amigo, eu não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Quando a gente é curado, a gente quer saber o porquê. A gente sai correndo, gritando, meu Deus, Senhor, obrigado. Como existem maus médicos, existem maus médicos também. Pessoas que pensam mais nos bens materiais,
que pensam mais em outras questões que não sejam a felicidade, a saúde, mas existem muitos mesmo médicos missionários que salvam vidas e que são os verdadeiros representantes de Deus aqui na Terra. Por um acaso, nós teremos a coragem que teve aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que padecia 12 anos. Não eram probleminhas fáceis que apareciam para Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue que era fruto de uma problemática com as suas hemorroidas. Narrado no livro Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Um detalhe, hein? Detalhezinho, na lei judaica. Quem padecia de fluxo, seja ele qual fosse, fluxo de sangue, qualquer tipo de hemorragia, era impuro. Ninguém podia tocar, quem tocasse tinha que passar por um ritual complicado de purificação. Mas eu toquei numa pessoa que está com fluxo. Eu tenho que matar 2 pombos, levar lá para o sacerdote no templo, ele tem que matar 2 pombos, pombinho derramar o sangue na bacia e aquele sangue lavar a minha impureza e eu estava purificado de novo. Simples, né? Tocou. Agora essa mulher precisava 12 anos. Para começar, quem via aquela lá não saía correndo, ninguém toca nela porque eu vou ficar impuro. Imaginem esse mal de preconceito, 12 anos. Pois é, Jesus, foi agora ou nunca. Jesus passando, ela não ia poder falar. Quem é que ia deixar ela falar com Jesus? Ela simplesmente foi, tocou no vestido, ficou curada. Jesus parou, opa, quem me tocou? Os discípulos falaram, Senhor, a multidão está te espremendo e tu vai perguntar quem está te tocando? Jesus insistiu, quem tocou as minhas vestes? E a mulher disse, fui eu. Ele virou para ela e disse, vá, a tua fé curou-te do teu mal. Precisa ter coragem para ir ao encontro de Jesus. Precisa ter fé. Ela tocou na orla do vestido de Jesus. Um fato que não é sem razão, é um fato extremamente oportuno, porque na borda do vestido dos judeus, das orlas, das vestes dos judeus, ele era bordado com fio azul para demonstrar a aliança e a comunhão que eles tinham para com Deus. Quem olhasse aquela borda, ali está a aliança daquela pessoa com Deus. Ela foi e tocou. Por quê? Ela também, como o próprio Haroldo Dutra Dias, em uma das suas palestras, nos esclareceu, em uma tese muito interessante, que o fato dela tocar na orla do vestido mostrou que ela também sentiu que ela havia se desviado da lei. Quando ela tocou naquela borda, ela procurou se reconciliar com a lei de Deus. É muito interessante. É muito abençoado. E nós, dedicados irmãos, hoje, embalados por essas histórias, por esses fatos, embalados por esta emoção, por estes testemunhos, por aquilo que, como já dissemos, os nossos olhos testemunham todas as semanas das bênçãos, das curas, embalados por esta certeza, esta confiança, esse acréscimo de misericórdia de Deus, porque nós somos seres humanos ainda endividados para com as suas leis. Uma vez, Jerônimo Mendonça, que foi aquele trabalhador espírita que desencarnou em Ituiutaba, ele padecia de um mal que era um tipo de artrose muito severa que deixou ele paralítico do pescoço para baixo, e nem assim mesmo impediu que ele realizasse uma obra espírita muito bonita, várias atividades. Ele fazia palestras, cuidava de creches, de orfanatos, atividades de benemerência, daquela forma que ele estava andando numa cama
para cima e para baixo com a Kombi. Ele teve uma hemorragia muito grave e disse assim, o médico falou, você vai morrer. Engraçado, né? Uma facilidade, você vai morrer. Ele falou, eu vou morrer, então eu quero morrer lá no Chico. Falou para os amigos, eu quero morrer, estou com essa hemorragia por causa de uma infecção urinária grave, uma infecção urinária. E fizeram um sacrifício para levar ele de Ituiutaba lá para Uberaba, levaram ele. Quando ele chegou lá na casa do Chico, o lençol que cobria ele estava vermelhinho de sangue. Ele falou, Chico, eu vim aqui, o que é isso, meu irmão? Não, eu vim morrer. Ele falou, morrer? Para aí, meu irmão. O nosso irmão Jerônimo, coitadinho dele. Ele falou, vamos orar por ele. Ele falou, coitadinho, eu já vou explicar por quê. O pessoal fez uma oração e o médium, Francisco Cândido Aguiar, aplicou um passe. Jerônimo Mendonça descreveu que ele sentiu um choque de alta voltagem que estancou imediatamente aquele fluxo de sangue da infecção urinária que ele tinha. E ele chegou, perguntou por que eu estava com essa hemorragia. E o Chico respondeu, sabe por quê? Você ficou nutrindo o coitado do Jerônimo Mendonça. Ai, coitadinho, olha só nessa cama, paralítico. E aquilo trazia um bem para ele, ele ficava, aquele coitadinho. Mas o coitado, Jerônimo, você está sofrendo? Aí eu tô, tá doendo tanto. Meu Deus. E ele ficava, olha como eu sou sofredor. E isso foi juntando uma carga negativa, porque as cargas negativas desenvolvem doenças. E desenvolveu essa infecção. Então o Chico explicou, você é um filho de Deus. E não é um coitado de Deus. Ele levou um choque, outro choque, né? Aí foi um choque psicológico, ficou em pé. Então, dedicados irmãos, nestes dias em que estamos sendo todos nós convocados por Deus a ingressar nesta obra de reconstrução do nosso planeta, na mudança deste plano de expiação e provas para o mundo de regeneração, fortalecemos na nossa fé. Busquemos Jesus, o nosso divino médico. E eu gostaria de encerrar as nossas palavras desta noite citando uma passagem do livro Luz do Mundo, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco, quando ela fala da cura do cego da piscina de Siloé. Muitos preferem a ignorância para não carregar a cruz, a luz da responsabilidade. Ele era cego de nascença e, no entanto, viu. Talvez nós também sejamos um pouco cegos. Precisamos lavar os nossos olhos para enxergar. Era outubro e, junto ao templo, próximo à piscina de Siloé, na luz do sol ardente, ele se fez a luz do mundo, desde então e para sempre. E nós acreditamos que seja e é para sempre a sua presença. Que Deus esteja com todos nós, nos abençoe e nos ampare. Muito obrigado a todos. Muita paz.